novembro. Aí a preocupação é com os jogadores que estão chegando na reta final, os mais velhos, que estão querendo encerrar a carreira. E aí o Flamengo está negociando quanto tempo permanecem no time. Thiago Lima está na área com a gente, nosso Noel, para trazer informações do Flamengo, Noel, porque aí as dores de cabeça são diferentes da diretoria. Embora também vá no mercado, a gente vai conversar sobre isso, mas nesse momento é observar o contrato de alguns jogadores, uns por encerramento de carreira, outros talvez procurando mais oportunidades. Como é que é esse momento do Flamengo, principalmente em relação a esses jogadores mais veteranos, né, amigo? Boa noite. Fala, Camilinha, boa noite para você, Paulinho, Jéssica, todo mundo que está na área aqui com a gente. Bom, o Flamengo está num momento diferente no mercado aí em relação ao que vocês estavam falando do Vasco, né? O Flamengo ainda não conseguiu avançar em nenhuma contratação, né? Ainda tá tentando ainda, mas tá na pendência com o Felipe Luiz ali ainda também, né? Da renovação. As conversas estão avançando pouco a pouco, eu diria, né? Ainda não é o desfecho ideal que a torcida espera. O presidente Papo esperava fechar esse anúncio até o Natal. O Natal já é amanhã, né? Meia-noite de amanhã, mas ainda tem tempo, mas as conversas estão avançando. Enquanto isso, o Flamengo tem, óbvio, né, alvos no mercado. O Tati Castellanos, por exemplo, o da Lazio, o Flamengo já tentou no meio do ano, tem um interesse também nele esse ano, né? Nessa janela de agora, o Flamengo já voltou a sondar o staff do jogador, condições para negócio, mas é algo que ainda é muito difícil. A Lazio planeja pelo menos 30 milhões de euros, né? Então, assim, se o Flamengo for conseguir contratar esse atacante, passaria a ser a maior contratação do futebol brasileiro, né? Passaria o Vitor Roque, que foi 25,5. Então, assim, o Flamengo tem bala na agulha. O presidente BAP já falou que, se precisar, ele pode investir R$1 bilhão em 2026, mas também ele não vai sair gastando, ele vai tentar dar tiros certos no mercado, mas é um alvo, sim. Outro alvo que o Flamengo tentou nessa janela, mas não conseguiu, foi o Vitão, do Inter. Acabou o Vitão indo para o Cruzeiro. O Flamengo tentou novamente esse jogador. É um jogador que agrada muito, por exemplo, ao diretor José Boto, né, que já trabalhou com ele na época do Shakhtar. O Flamengo tentou, desde a janela do meio do ano e agora novamente, o Flamengo tentou uma composição para juntar a dívida que o Inter tem com o Flamengo do Thiago Maia, uma dívida de 4 milhões de euros. O Inter estava pedindo 10 milhões para vender o jogador, 10 milhões de euros, e o Flamengo queria compor 6 milhões de euros mais os 4 que o Inter deve ao Flamengo da compra do Thiago Maia, e fora os juros, né? O Flamengo ainda calcula aí uns 700 mil euros de juros, porque nada foi pago até hoje das parcelas pendentes. O Inter não aceitou e aí negociou o jogador com o Cruzeiro, aí está a caminho de Minas. Então, assim, o Flamengo está ainda devagar no mercado, mas eu diria que o que está mais próximo aí é se bater esse martelo em relação ao Felipe. E sobre essa situação do Vitão, a gente vai falar um pouco mais também da ida provável dele para o Cruzeiro na central do mercado, mas é uma posição que, de fato, a gente falou ao longo da temporada, né, Paulinho? O Flamengo está muito bem servido de 3 jogadores, né? Tem os 2 titulares. E o Danilo, que agora eu não sei se dá para dizer que se é um titular ou não do time pela reta final da temporada, mas o Danilo, a gente vai falar sobre ele, é um dos que entra nessa, talvez, última temporada da carreira, né? Mas o Flamengo teve 3 zagueiros a temporada inteira, né? Sim. O Léo Pereira, por sinal, jogou praticamente todas as partidas na metade de julho para frente, então isso desgasta muito. E jogou muito, hein? Para mim, o Léo Pereira foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e apresentando um futebol tanto defensivo como ofensivamente lá na frente, e com o Danilo depois também nessa reta final, mostrando toda a sua capacidade, né, porque foi contratado. O Léo Ortiz teve um problema, né, no final da temporada, mas se recuperou, só que 3 zagueiros é pouco. Para aquilo que o Flamengo vai disputar, né, e pretende disputar e vai chegar até o final, que a gente conhece todo o trabalho que tem do Felipe Luiz, né, se ele continuar aí com esse time do Flamengo, eu acho que é uma contratação. Eu tô com a Jéssica, eu gosto do Vitão, mas eu não acho esse jogador também assim tão espetacular. Não estaria no mesmo nível desses 3? Não, eu acho ele abaixo, mas é um jogador que ajudaria. É um jogador que, em determinados momentos, com certeza, seria uma contratação para elenco, né, para plantel, né, para ajudar. Agora, para ser titular, para esses 3 zagueiros aí, um cara tem que ser bem diferente. É porque o nível de qualidade dos zagueiros do Flamengo com a bola no pé é qualidade que a gente encontra em meias em outros times. Exatamente. Então, assim, quando você vai pensar em uma substituição, né, numa troca, enfim, ou
um zagueiro nível de titular do Flamengo, ele tem que saber jogar com a bola no pé. E jogar muito bem com a bola no pé. É o nível de, como eu digo, de meias que outros jogadores seriam meias em outros times. Esse é o nível dos zagueiros do Flamengo com a bola no pé. Então não tem chance para erro, né? No Flamengo as coisas mudam um pouco. Como eu falei, acho que o Vitão é um bom jogador, mas ele tem algumas dificuldades, a bola aérea é uma delas, por exemplo. Então não tem jogador perfeito. No Flamengo também, mesmo a dupla de zaga fantástica que o Flamengo tem, os 3 zagueiros que o Flamengo tem também cometem erros, isso é normal. Mas a gente vê que esses erros são muito, 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 muito raros do sistema defensivo do Flamengo. Assim. Então, a pedida do Inter está bem alta para o Vitão estava em alta no mercado, especialmente pelo que fez no ano passado. Acho que essa temporada como um todo foi muito mal, né? E aí tem essa questão da dívida com o Thiago Maia, né? Então o Flamengo ele fez uma negociação que, né, assim, precisa reaver essa grana que o Inter está devendo para ele, né? Então acho que é isso que o Flamengo estava pensando, para não trazer o Vitão, né? Agora, assim, é difícil, você precisa contratar zagueiros, agora no nível desse padrão que o Flamengo espera no mercado, não é fácil encontrar, né? Não é fácil. A posição para vocês, né, nesse momento, ainda que a gente esteja falando de um dos melhores elencos do Brasil, de um elenco bilionário, né, que é o caso do elenco rubro-negro, mas não sei se dá para falar em carência, mas a posição que talvez ainda precise de uma movimentação no mercado, até para reposição, para manter a qualidade do time em algumas partidas, né, com o tanto de competições que o Flamengo joga na temporada, ainda é ali a posição do atacante, do centroavante? Centroavante. Para mim é o centroavante porque a gente viu esse ano, né? Se não conta com o Pedro, quem que o Flamengo tem no elenco? E acho que em alguns jogos a produção ofensiva do Flamengo foi prejudicada por não ter essa figura. Foi prejudicada. Ainda que tenha um Arrascaeta que está numa fase fantástica, apesar de não ter esse jogador de ofício, né? Porque alguém jogava ali, o Plata fez essa função, o Bruno Henrique fez essa função, não são centroavantes de ofício. Apesar disso, pela qualidade que o Flamengo tem dos outros jogadores, o Flamengo conseguia buscar a vitória. Mas se tivesse essa figura do centroavante, pode ter certeza que a produção ofensiva seria em outra. Alguns jogos em que o time produzia, não conseguia terminar a jogada. Porque está faltando esse cara ali, entende? Então, assim, quando você tem um Pedro, né, e você perde esse jogador, que para mim é um dos melhores centroavantes do país, se não o melhor, e não tem uma reposição, né, o Juninho não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele, então assim, isso impacta, e o Flamengo está sempre almejando taças, então por isso que essa avaliação está sendo com a régua lá no alto, né? Estou fazendo uma crítica lá no alto, porque é algo que o Flamengo avaliou nessa temporada que tinha suficiente, né? Ou talvez foi no mercado e não conseguiu trazer alguém, mas né, avaliou que tinha um elenco suficiente e faltou mesmo, assim. Claro que contou com bons jogadores que conseguiram produzir da mesma maneira, né? Mas assim, acho que essa figura ficou faltando. Acho que tem uma também. Ela falou aqui do Arrascaeta, e para mim foi o melhor jogador, né, do futebol brasileiro. Mas o Arrascaeta, a possibilidade de o Arrascaeta ter problemas, tomara que isso não aconteça. Mas na próxima temporada é de se pensar. O Arrascaeta não foi contratado para essa função? Mas ele não tem, pelo menos o que eu vi, ele não tem as mesmas características do Arrascaeta. Ele não é um jogador cerebral, ele é um jogador que vai achar um passe, ele é um jogador de dinâmica, de carregar bola. Então, assim, não se parece nem um pouco com o estilo de jogo do Arrascaeta. E assim, a gente está falando que o Flamengo perdeu o Pedro. Já é um problema, imagina se perder o Arrascaeta. É verdade. Então é um jogador também que o Flamengo tem que começar a pensar. E esse vai ser ano de Copa do Mundo. Então, assim, é uma possibilidade que o Flamengo tem que pensar em relação a isso. E esse ano o Arrascaeta esteve muito saudável. Muito, mas não teve nenhum problema. Não tem como saber se o próximo ano vai ser assim, Exatamente. sabe? É bem lembrado pelo Paulo. E aí, né, Noel, a gente está traçando aqui as possibilidades de contratação. Vocês traziam, né, sobre a questão do atacante, por exemplo, o Carlinhos está voltando, o Juninho ainda está no elenco, mas são jogadores que, até onde a gente sabe, né, não estão no planejamento, não conseguiram corresponder, e tem ainda o Bruno Henrique sinalizando aí uma aposentadoria em algum momento, talvez essa seja a última temporada. Como é que está essa movimentação de atacantes primeiro no Flamengo? Então, Camila, o Juninho, na verdade, já foi, tá? Ele já até foi anunciado no Pumas do México, o Flamengo vendeu ele por 5 milhões de euros, foi basicamente o dinheiro que o Flamengo comprou ele, né, do Karabag no início do ano, mas foi um jogador que, na visão da comissão técnica, não conseguiu entregar o que foi esperado, do que o Felipe Luiz esperava dele. Então, quando surgiu essa opção de refazer o investimento, né, recompor o investimento no cofre, então ele fez, o Flamengo negociou o Juninho com o Pumas do México, então esse não é mais uma opção. O Carlinhos, que está voltando, o Flamengo deve rescindir com ele está estudando rescindir contratos com jogadores que estão fora dos planos.
o Carlinhos não está nos planos, então, assim, a opção é Bruno Henrique e Pedro, né, que tem nesse momento. Por isso até o Flamengo está de olho no mercado e o Tati Castejanos, que a gente falou da Lazio, é o plano A, vamos dizer, a cereja do bolo que o Flamengo busca nesse mercado, mas novamente é uma negociação muito difícil. É uma negociação muito difícil. E aí, olhando para as outras posições, né? A gente falou aqui, o Paulinho trouxe a questão de um reserva para o Arrascaeta, ou a própria zaga que a gente trouxe aqui a situação com o Vitão. Quais são as posições que vocês já apuraram que o Flamengo está mapeando aí para esse momento de temporada? Então, além do zagueiro, né, o zagueiro o Flamengo busca um zagueiro no mercado, tanto que estava tentando o Vitão, não conseguiu. O Flamengo também quer um goleiro, né, porque o Matheus Cunha foi para o Cruzeiro, acabou o contrato, ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e foi, né, saiu no fim do contrato. O Flamengo não tem um goleiro reserva hoje para o Rossi, tem o Diogo Alves, que é um garoto que subiu da base agora. Então, assim, o Flamengo também precisa de um goleiro. A princípio, mas, né, goleiro, um zagueiro e um atacante. Mas, obviamente, o Flamengo está sempre atento à possibilidade do mercado também em outras posições. O goleiro era algo que eu nem tinha lembrado, né? Mas a gente vinha acompanhando, inclusive, a tentativa do Gabriel Brazão, porque o Flamengo ficou com um goleiro reserva na temporada já vendido, né? O Rossi foi um jogador muito importante, mas goleiro, normalmente a gente fala isso, né? É uma posição que precisa de uma sombra, né? Precisa, sim. Ainda mais um clube como o Flamengo, né? Que pode ser que aconteça o azar de lesionar o seu principal, né? O seu goleiro principal, e aí tem que olhar para o banco, tem que ter reposição. Né? O Flamengo não é uma equipe para ser pega de surpresa com situações assim, como o do Arrascaeta, por exemplo, né? Os jogadores podem lesionar e o Flamengo tem condições de fazer um elenco muito forte. É mais uma posição, assim, eu citaria mais uma, quem sabe, assim, para colocar em discussão. Talvez mais um segundo volante, assim, porque hoje tem o Saúl, que disputa ali com o Jorginho, né? E tem o Everton Araújo, né? Se eu não estou enganada, acho que são esses. De La Cruz. E o De La Cruz, que também é uma questão, né? O De La Cruz, né? É um jogador que quando atua muito bem, só que ele atuou pouco esse ano, né? É um atleta que o Flamengo poderia usar mais, né? Gostaria de usar muito mais, porque ele tem muita qualidade, assim, mas ele não... Acho que ele atua muito pouco para tudo que ele pode entregar. Muito problema fisicamente. Muito problema físico também, né? E é por isso que às vezes faltava um jogador, às vezes, na matemática toda, assim. Mas é um elenco muito forte. Eu não acho que o Flamengo tem pressa para ir para o mercado. Não deve ter pressa. Acho que a única coisa que deve estar pressionando é a questão do Felipe Luiz, né? O que é natural, que a torcida está ansiosa. Não tem pressa para ir para o mercado, mas eu acho que algumas saídas podem acontecer e provavelmente algumas chegadas com calma, já que o Flamengo termina muito bem o ano, né? Sem essa pressa para trazer grandes nomes. Em geral, né, Noel, a janela que o Flamengo tem feito mais investimentos é a janela de meio de ano, né? Que é quando o Flamengo tem feito as contratações até mais caras da sua história. A tendência é que seja assim nessa temporada também, ou talvez com um elenco mais robusto ainda da última temporada, sejam pequenas movimentações mesmo ao longo do ano inteiro. Eu diria que a tendência é essa sim, Camila, até porque é a janela do meio do ano, para a gente, é a janela mais aquecida na Europa, né? Que os clubes lá estão em fim de temporada e é mais fácil, né? Vamos dizer assim, as negociações acontecerem. Mas o Flamengo trabalha com prioridade a manutenção do elenco, que é um elenco vencedor, que ganhou muito em 2025, mantendo todo mundo, liberando um ou outro espaço ali e fazer contratações pontuais nesse início de ano. A princípio é isso, atacar as carências do elenco, a gente já citou aqui o goleiro, a zaga e um atacante, né, um centroavante ali também. Então, eu acho que a investida maior pode até ficar, sim, para a segunda janela, né, para a janela do meio do ano. Camila, e além dessa segunda janela, né, que o Noel tá trazendo, um time que acaba, como o Flamengo acabou, né, com a moral lá em cima, com jogadores ganhando praticamente tudo, ou tudo, né, só perdendo o Mundial, você tem que começar com esse elenco, né? E aí, no decorrer do tempo, você vai vendo o que é preciso, o que está faltando, e aí por isso que eu acho que o Flamengo faz correto. Ele dá a continuidade do elenco passado que teve uma temporada excelente, e aí lá no meio ele pontualmente consegue visualizar melhor aquilo que pode ser de acréscimo à equipe. Mesmo com esse novo calendário, porque eu fico pensando que a gente está trazendo aqui, claro que o Noel já trouxe, o Flamengo está no mercado, né? Está observando, mas vai começar uma temporada sem um goleiro reserva, o Brasileirão dia 28 de janeiro, sem um goleiro reserva, sem um centroavante, sem um reserva para o Pedro, tudo bem que o Pedro está voltando, jogou os últimos jogos na Copa Intercontinental, teve alguns minutos, mas
É um calendário que já começa com as principais competições O primeiro no jogo início é do ano, São né? Paulo e Flamengo, não é? Do Brasileirão. Se não tô enganado. Estreia, não sei se Noel sabe, não Desculpa lembro. largar Aquela assim, 24 de janeiro da Supercopa continua? A Supercopa pode ter a data alterada, até onde eu sei não tá confirmada. Porque assim, se for São Paulo e Flamengo já é um grande jogo, sabe? Já é um Sim. jogaço, já começa, já vem pressão, já vem A Recopa Quem tá Sul-Americana é que tá melhor? O marcada para Flamengo, fevereiro. Se o Flamengo tiver com problema, imagina o São Paulo. Isso é óbvio, Paulo. Mas assim, já é um jogo grande, já é um jogo de peso, né? Sim. Já é um clássico nacional. Então, claro que o Flamengo geralmente olha com muita frieza para o seu elenco, tá? Geralmente olha com muita frieza. Fez saídas importantes nos últimos anos de ídolos, com o Everton Ribeiro, com o próprio Gabigol, por olhar com frieza para o seu elenco. Então, assim, por mais que eu concordo com o Paulo, não tem necessidade nenhuma de ter pressa para contratar. Mas não é um clube que se deslumbra porque ganhou um título e por conta disso acho que está tudo perfeito. Eu acho que não, acho que tá olhando para essas falhas, sabe? Mas com calma para saber a hora de contratar. E manter a fome, né? Exato. Manter a fome dessas Competição interna. Mas acho que, por exemplo, acho que a crítica às contratações aconteceu nessa janela do ano passado, quando o Flamengo contrata o Juninho, né? Era uma contratação que, de certa forma, até surpreendeu. Era a primeira dessa nova gestão, que falava que, a princípio, não gastaria tanto. Depois chegou na janela do meio de um ano e gastou muito mais do que já se gastou na história do Flamengo com contratações. Mas, enfim. E ali todo mundo achou um pouco... não parecia estar no nível dos jogadores do Flamengo. E se provou realmente não no mesmo nível desses jogadores. Porque o Boto né? estava chegando também, né? Então, assim, foi uma contratação que o Boto fez, né? Até deu problema, né? Nessa contratação. Lembra que teve provavelmente ele não iria ficar, o Juninho, mas aí deu continuidade e ficou. Mas aí depois o Boto foi se inteirando, né, daquilo que é o futebol brasileiro, de como é a pressão no Flamengo, de como é a cobrança, de que faltava peças para o Flamengo chegar onde chegou, e aí ele encaixou junto com o clube e fez as contratações que potencializaram demais, né, o Flamengo no final do ano. E não é uma posição fácil de contratar. Centroavante pro Flamengo, né? Que tem que chegar e jogar muita bola e ser muito inteligente. É uma posição que o jogo do Felipe Luiz exige muita inteligência para ler e para jogar. É difícil, assim, o Flamengo tem grana, tem dinheiro para ir pro mercado. Mas não tem jogadores sobrando no mercado com essas características. Não tem, então assim... Os que tem são muito caros. São muito caros. Os que tem são muito caros. Então, mas se você quiser chegar lá na Europa, né? Se você quiser o Haaland, de repente tem vaga no Flamengo, né? Uma besteirinha dessa, bobagem, vai lá e paga. Um Julio Álvares. Bobagemzinha. Enfim, a gente continua acompanhando essa movimentação do Flamengo. Obrigada, Thiago Lima, nosso Noel, pelas informações do Rubro Negro. Tá trabalhando também no plantão, tá correndo atrás dessas... Trabalhando, hein, Noelzinho? correndo atrás dos reforços do Flamengo, então, para essa temporada.